Olá a todos, salve Maria. Bom, iremos começar aqui com nossa aula introdutória ao curso online gratuito para conhecer a doutrina católica, certo? Então, na aula de hoje, iremos apresentar alguns conceitos, exemplos, né, do tripé da doutrina católica, por assim dizer, que são dogma, liturgia e os sacramentos, certo? Então, vamos lá. Bom, com relação ao dogma, um dogma, ele é uma crença transmitida como verdadeira por uma autoridade, certo? No âmbito católico, um dogma é um ensinamento divinamente revelado que é proclamado pela autoridade docente da igreja, isto é, pelo sagrado magistério, certo? Dogmas são os ensinamentos essenciais da igreja e são frequentemente proclamados por um conselho da igreja ou até mesmo por um papa, como ocorreu na década de 50, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, certo? Enfim, o caso da proclamação de um dogma por um papa, né, é quando ele afirma explicitamente que seu pronunciamento é dogmático, né, em oposição a outros tipos de ensinamentos papais, certo? Geralmente isso ocorre com o uso do ex cátedra, ok? Para nós católicos, dogmas devem ser acreditados, pois são de revelação divina, ou seja, são encontrados na Sagrada Escritura ou na tradição, ou também em ambos, né? E esses ensinamentos, eles são considerados infalíveis e vinculativos para todos os crentes, agora e no futuro. Isso quer dizer que os ensinamentos dogmáticos da igreja são verdadeiros e não podem mudar, certo? Nem mesmo um concílio ou um papa pode alterar um dogma, ok? Porque eles são infalíveis e eternos, ok? Então, através do pronunciamento de dogmas ou proclamação, a igreja testemunha verdades divinamente reveladas, mas ela não cria essas verdades, ok? Por quê? Porque os dogmas são sempre extraídos da revelação de Deus. E dogmas adicionais podem ser declarados à medida que a igreja aprofunda sua compreensão da verdade revelada. Então, o que eu quero dizer aqui é que a igreja jamais ela irá inventar um dogma, certo? Isso não ocorre. O que a igreja faz é apenas compreender a verdade revelada de Deus, ok? Bom, muitos perguntam, né? Alguns perguntam, na verdade, se há uma lista de dogmas, né? Alguns teólogos numeraram os dogmas da igreja em mais de 200, certo? E eles incluem crenças fundamentais, como as duas naturezas de Deus, de Jesus, perdão, né? Deus e homem, a ressurreição de Jesus entre os mortos, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo durante a missa, né? Que é a transubstanciação, e a assunção corporal de Maria, que é um dogma declarado recente, né? Declarado recentemente. E essas verdades juntas, né, são fundamentais para a crença católica, certo? Mas, assim, uma ênfase em dogmas particulares não deve nos afastar de proclamar a totalidade da fé, para que o foco nas partes não obscureça o todo, ok? É assim, por conta disso, o dogma ele é frequentemente confundido com outros níveis de ensino da igreja, né? Porque, assim, nem todos os ensinamentos da igreja são dogmáticos, tá? Então, embora às vezes sejam usados de forma intercambiável, né? Doutrina é um termo mais geral usado para descrever uma ampla gama, uma variedade grande, né? De ensinamentos da igreja. Não apenas aqueles dogmaticamente definidos, que devem ser acreditados por todos os fiéis, certo? Então, assim, nem todas as doutrinas são infalíveis ou imutáveis, né? Então, simplificando, todos os dogmas são doutrinários, mas nem todas as doutrinas são dogmáticas, ok? Assim, outros, entre aspas, ensinamentos da igreja não são ensinamentos em si, mas sim disciplinas ou práticas, né? Como o jejum na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, tá?
que não são dogma e nem doutrina, certo? Por assim dizer. Bom, em resumo, os dogmas da Igreja testemunham a fé dos católicos e testemunham a constância, né, a perpetuidade do ensinamento da Igreja. Então, assim, hoje em dia, né, nossa cultura relativista, manter quaisquer ideias irreformáveis, né, especialmente verdades religiosas, é bastante criticado, mas a gente não se interessa e nem deve se interessar com a opinião do mundo acerca da nossa crença, certo? Então, assim, a cultura atual, né, a sociedade atual, pode julgar um dogma com base no que diz, né? Mas a igreja há muito tempo julga o dogma com base em sua fonte. Por essa razão, os dogmas não precisam e nem devem se alinhar perfeitamente com atitudes ou posições sociais, culturais ou até mesmo políticas, né? Pois repousam em uma autoridade superior, como verdades que Deus revelou, certo? Então, por exemplo, a ciência diz que é impossível que alguém em corpo e alma seja elevado aos céus, né? Ou seja, isso é um ataque direto ao dogma da Ação de Maria. A igreja, por isso, vai mudar o seu dogma? Não, não vai. A igreja não irá, ela nunca fez isso, não faz e nem irá fazer, né? Isso que é justamente deixar de joelhos, né? Uma posição submissa à doutrina para o mundo, para a vontade do mundo. Isso nunca vai acontecer, certo? Porque a Igreja Católica, né, o corpo de Cristo, está acima das vontades do mundo e dos homens, certo? Pois bem, né, então vamos nos dirigir aqui para caso eu não esteja enganado, sim, liturgia. Bom, a liturgia, né, ela é um conjunto das formas externas do culto divino, oferecido pelo sacerdote em benefício do povo cristão e em união com ele, certo? Em sentido amplo, portanto, a palavra liturgia se refere a tudo que pertence ao culto, né, como a missa, o ofício, os sacramentos, o tempo, lugar, objetos sacramentais e etc. Né, objetos do culto. Já em sentido estrito e primário, significa somente o santo sacrifício da missa, né? E neste sentido, os orientais, né, eles empregam a palavra nesse aspecto exclusivo, tá? Então, por exemplo, nas igrejas sui iuris, isto é, nas igrejas autônomas, né, que estão em comunhão com Roma, dentro da Igreja Católica, portanto, né, eles empregam o termo liturgia apenas se referindo à Santa Eucaristia, certo? Ao santo sacrifício da missa, ok? E não abordando todos os elementos litúrgicos que nós do Ocidente conhecemos, certo? É, sim, outra coisa que vale a pena mencionar é que quase sinônimo com a liturgia é a palavra rito, né? Quando propriamente se refere apenas ao modo de como se celebra a liturgia, tá? E os atos litúrgicos. E assim, há muitas liturgias na Igreja Católica, né? E todas elas concordam em certas partes, as quais é lícito afirmar que são do primeiro século, isto é, né, são de tradição apostólica, como por exemplo a leitura da Santa Escritura, né, o canto de salmos, o oferecimento de pão e vinho, o prefácio, as orações do cânon com as palavras da consagração, pedidos e sufrágios, o Pai Nosso, o sinal da cruz, a fração da hóstia e etc. Certo? Então, como Cristo celebrou o Cordeiro Pascal com as cerimônias prescritas pela lei de Moisés, a lei mosaica, né, é de supor também, né, que os apóstolos, na celebração da Santa Missa, né, tenham imitado o rito dos judeus. Então, eles não, mas assim, eles não nos deixaram, né, uma liturgia completa, fixada por escrito, né? Na verdade, ela se desenvolveu, né, conforme o lugar, o tempo e o caráter dos povos.
né? Então, hoje nós distinguimos duas classes, né? Duas grandes classes de liturgia, que são as liturgias do Oriente e do Ocidente, né? Que ambas se diferenciam pelo conteúdo e pela estrutura, né? Então, por assim dizer, as liturgias do Oriente, né, elas se caracterizam pela estabilidade, pelas orações extensas, né, pela pouca relação ao ano eclesiástico e pela grande riqueza de cerimônias simbólicas, né? Já nas liturgias do Ocidente, sobressai a variedade, né, a brevidade e a celebração do ano eclesiástico, tá? Do ano litúrgico. As principais liturgias do Oriente, né, são a bizantina, né, a alexandrina, a antioquema, enquanto que as do Ocidente são a ambrosiana, a galicana, a moçárabe e, é claro, a romana, certo? Vale lembrar que a liturgia, né, o rito litúrgico romano é, o maior de todos, certo? Ele abrange mais de 90% de todos os católicos do mundo, né? Então, o rito romano ou rito latino, né, é o que a gente está mais habituado, certo? E aí ele vai ter duas pequenas divisões, né, que vai ser o rito ordinário, né, comumente chamado de missa nova, né, a missa que surgiu com o Concílio Vaticano II, e o rito extraordinário, né, que é o rito tridentino, a missa de sempre, certo? Pois bem, então vamos aqui agora passar para uma breve explicação, né, dos sacramentos, certo? Um sacramento, né, ele é um sinal visível, né, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e cuja administração pertence exclusivamente à Igreja Católica, que é a igreja fundada por Cristo, tá? Então, assim, é, a Igreja Católica, ela não apenas simboliza, mas também produz em virtude da instituição divina, né, desde que o recipiente, né, no caso o sacerdote, esteja em condições adequadas para isso, né? Como, por exemplo, não estar em pecado mortal, mas isso é alguns casos, certo? Então ele tem que estar em algumas condições ali adequadas, né, para uma válida e digna recepção, ok? Então, assim, com relação aos sacramentos é isso, né? É um sinal visível instituído pelo próprio Cristo, né, para que a sua igreja possa administrá-los, né, ao povo escolhido, aos católicos de todo o mundo. Tudo bem? Então, na igreja, nós temos 7 sacramentos, né, que são o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão ou penitência, tá? A extrema-unção e a ordem e matrimônio, ok? E os sacramentos, eles se diferenciam em duas classes, né? Temos os sacramentos dos vivos e o sacramento dos mortos, tá? Os primeiros supõem, né, que para sua digna recepção, o estado de graça em que o recebe, tá? E os outros não, tá? Estes são apenas o batismo e a confissão, tá? E também, né, nós temos os sacramentos que imprimem caráter, né, e por isso podem ser recebidos só uma vez, né, que são o batismo, a crisma e a ordem, tá? E outros que não imprimem, né, o caráter, né? Por exemplo, como a confissão, né? Então pode ser recebido várias vezes esse sacramento, tá? E a Eucaristia, ela é chamada, né, ela se chama por excelência o Santíssimo Sacramento, né? Porque comunica não somente a graça, mas o autor da graça, certo? Então a Eucaristia, né, é o mais importante dos sacramentos, né? Porque ali de fato, né, está Cristo, né? Definir aqui de uma forma mais clara, né? O batismo, tá? Ele é o primeiro sacramento e ele insere o fiel na vida cristã, né? Pois ele mostra o desejo de alcançar a salvação. Então, por ele somos libertos do pecado, né? Entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à igreja dele, ok? É por isso que o batismo também é conhecido como sacramento purificador, né?
porque ele purifica, né, a nossa alma, nos livrando do pecado original, certo? Bom, uma característica mais dele é que as crianças que serão batizadas, né, devem ter seus pais e padrinhos devidamente instruídos sobre o significado do batismo e também sobre as obrigações que assumem perante Deus e a igreja, né, de conduzir a criança à vida cristã. E já os adultos, né, que quiserem se batizar deverão manifestar essa vontade, né, estar conscientes das verdades sobre a fé e das obrigações cristãs, né, sendo advertido para arrepender-se de seus pecados. No caso da crisma, ou também conhecido como confissão, né, os batizados eles avançam em seu caminho de iniciação cristã, tá? Então eles são enriquecidos com os dons do Espírito Santo e chamados a testemunhar Jesus Cristo por obras e palavras, tá? Então a unção do crisma, né, na testa, pelo óleo consagrado pelo bispo, deve ser realizado na igreja e inserido na celebração da missa, tá? Na doutrina católica, né, para que se receba a confirmação é necessário, além do batismo, é claro, que se tenha pleno uso da razão, né, esteja bem instruído e possa renovar a promessa do batismo, ok? E quanto à idade mínima, foi em agosto de 1910, né, pelo decreto Quan Singular, né, que São Pio X estabelecia que se podia admitir as crianças à primeira comunhão já a partir da idade de 7 anos, tá? Que é a chamada idade de discrição ou idade da razão, né? Pela qual a criança já consegue diferenciar o pão comum do pão eucarístico. Tudo bem? E por falar em pão eucarístico, né, vamos agora falar sobre a Eucaristia de uma forma mais profunda. É na Santíssima Eucaristia que nosso Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece-se, pela qual continuamente vive e cresce a igreja. Tá? Então, o sacrifício eucarístico é a memória da morte e ressurreição do Senhor, pelo qual se relembra o sacrifício da cruz. Tá? E esse sacramento ele representa a fonte de todo culto e vida cristã, tá? Pelo qual se realiza a comunhão do povo de Deus, né? E se completa a edificação do corpo de Cristo. É que na celebração eucarística, o Cristo presente sob as espécies do pão e do vinho, né, pelo ministério do sacerdote, oferece-se a Deus Pai e se dá como alimento espiritual dos fiéis. Tá? Então, assim, recomenda-se que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na missa, né, mas quando pedirem por justa causa, poderá ser administrada fora da celebração litúrgica, né, observados, é claro, os ritos específicos. E também, né, lembremos-nos da importância da Santíssima Eucaristia, uma vez que os demais sacramentos e todas as obras eclesiásticas do apostolado se relacionam com esse sacramento. Né? Então, por isso que ele é muito importante, certo? Temos também o sacramento da penitência ou da confissão. Né? No sacramento da confissão, os fiéis confessam seus pecados ao sacerdote, né, devendo estar arrependidos e intencionados a se corrigir mediante a absolvição que lhes é dada. Tá? Então, é pela confissão individual e pela absolvição que o fiel, consciente de pecado grave, reconcilia-se com Deus e com a igreja. Tá? E no caso, né, da absolvição de vários penitentes, né, sem uma confissão individual, não se pode dar de modo geral, né, de modo ordinário, por assim dizer. Por exemplo, o padre ele está com preguiça de confessar um por um, então ele vai absolver todo mundo. Não, isso não pode, tá? Então, assim, não se pode dar de modo geral, a não ser que haja necessidade de grave, né? De grave, a não ser que haja uma necessidade grave, perdão, declarada pelo bispo diocesano. E também não haja tempo para que os sacerdotes ouçam, né, devidamente as confissões de cada um dentro de tempo razoável. Tá? E aqui é importante lembrar, né, que não se considera existir necessidade quando não possam estar presentes confessores suficientes somente por motivos de grande afluência de penitentes, né?
como pode suceder em grande festividade ou peregrinação. Tá? Na penitência, né, recomenda-se ao fiel que confesse também os pecados veniais, isto é, os menos graves, né, mas é sua obrigação a confissão de todos os pecados graves de que se lembrar, né, após um exame de consciência, tá? Então, o fiel, ele deve, após o exame de consciência, né, confessar todos os seus pecados graves cometidos após o batismo, que ele se lembre. Ah, sei lá, Luísa, mas assim, eu fiz um esforço, eu lembrei de alguns pecados mortais que eu cometi depois do meu batismo, eu me confessei, eu fui absolvido pelo padre, mas quando eu cheguei em casa, eu me lembrei de outro pecado mortal que eu havia cometido e não mencionei para o padre. Ora, a minha absolvição está válida? Sim, ela está válida, porque tu não se lembrou ali. Porém, como tu se lembraste, tu deves ir ao sacerdote se confessar de novo, o quanto antes, certo? Então, assim, para alcançar o perdão dos pecados e reconciliar-se com a igreja, o fiel deve estar de tal maneira disposto que, arrependido dos seus pecados e com propósito de se corrigir, converta-se a Deus, ok? Temos a unção dos enfermos também, ou extrema-unção, como um dos sacramentos, né? A extrema-unção é o sacramento pelo qual a igreja encomenda, né, a Deus os fiéis perigosamente doentes, tá? Para que os alivie e salve, ungindo-os, né, com óleo sagrado e proferindo as palavras prescritas nos livros litúrgicos, tá? Então, a unção dos doentes ou extrema-unção será administrada ao fiel que se encontrar em perigo de morte, né, estando no uso da razão ou que tenha manifestado esse desejo anteriormente, tá? Em caso de dúvida, né, deve-se administrar a unção, certo? Então, assim, o sacramento, ele pode se repetir, né, se o fiel doente, né, depois de ter recuperado, recair em doença grave de novo, né, ou se durante a mesma enfermidade aumentar o perigo da doença. Tudo bem? É, Sacramento da ordem, tá? Bom, as ordens, elas são o episcopado, bispo, né, o presbiterado, padre, e o diaconado, diácono, tá? Então, é pelo sacramento da ordem e por vocação divina que alguns entre os fiéis, pelo caráter permanente com que se comprometem, né, são constituídos ministros sagrados, isto é, são consagrados para que, segundo o grau de cada um, né, apacentem, né, o povo de Deus, desempenhando na pessoa de Cristo, né, in persona Christi, as funções de ensinar, santificar e reger. Tá? Então, assim, será ordenado o homem, né, maior de 25 anos, que dispor da devida liberdade, e ninguém pode, por qualquer motivo, por qualquer forma, coagir alguém a receber ordens ou afastar delas quem seja canonicamente idôneo. Tá? Então, outra coisa, é necessário ainda, né, que se promovam as ordens aqueles que tenham fé íntegra, né, sejam movidos de livre intenção, possuam possuam conhecimento, né, a ciência devida, boa reputação, integridade de costumes, né, e caráter, virtudes comprovadas e bem assim outras qualidades físicas e psíquicas condizentes com a ordem a receber, né? Então todos os critérios, né, determinados segundo o juízo do bispo diocesano ou superior. Tudo bem? E o último sacramento, né, que é o matrimônio. Então, vamos lá. É pelo matrimônio que o homem e mulher batizados se entregam e se recebem mutuamente pelo bem do casal e educação dos filhos, tá? Então, as propriedades essenciais do matrimônio são a unidade, né? Que na aliança conjugal o homem e a mulher já não são dois, mas uma só carne, tá? Como está lá em Mateus 16, perdão, em Mateus 19:6, certo? E a indissolubilidade, né? Isto é, que representa uma união,
para a vida toda e confere particular firmeza ao matrimônio cristão, né? Estão unidos ali até a morte, certo? O matrimônio e o amor do casal se dispõe por natureza própria, né, à geração e criação dos filhos, que são o maior dom dessa união e que são presentes de Deus, né, e contribuem muito para o bem dos próprios pais, né, para a estabilidade do casal também, por exemplo. Então, assim, desde a história da criação, as Sagradas Escrituras, né, nos ensinam que não é bom que o homem esteja só, né, como diz lá em Gênesis, né, e que Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, né, em Gênesis também. Assim, o matrimônio se completa pela união eterna entre o homem e mulher, né, pelo cultivo do amor, para gerar e criar seus filhos, fortalecendo os laços familiares cristãos, certo? Então, essa, né, foi uma breve explicação, né, com alguns exemplos do tripé que iremos estudar da doutrina católica, né, que são dogma, liturgia e sacramentos, né, nas aulas posteriores. Tá? Então, muito obrigado pela presença e viva Cristo Rei.